menos meio, eu vou para o eixo e marco menos meio. Só que lá no início, eu defini o intervalo estudado entre 0 e π, para que a função cosseno fosse bijetora, e assim pudesse ser inversa. Então, nesse intervalo, para o valor do cosseno menos meio, eu tenho somente o arco 2π sobre 3. Se eu abrisse esse intervalo nos reais, teríamos o 2π sobre 3 em cima, e embaixo 4π sobre 3, e infinitos arcos nesses valores. Porém, limitando o intervalo a 0 e π, só tem uma resposta, que é 2π sobre 3. Isso é importante, turminha. Lembrando de novo, se o nome da pessoa é João e o SIC dele é este número, se eu falo este SIC, tem que chegar no João. Então, quando eu vou falar sobre a inversa de uma função, se eu tenho um arco, eu vou ter o valor do cosseno desse arco. E se eu tenho o valor do cosseno desse arco, eu tenho que chegar nesse arco. Não posso chegar em mais do que um arco. Por isso que eu limito o meu intervalo entre 0 e π para o cosseno. E entre menos π sobre 2 e π sobre 2 para o seno. Vamos pegar mais um exemplo sobre a inversão da função cosseno, para você entender melhor. Vamos pegar o seguinte exemplo. Resolver cosseno de x igual a 1/5. Como vou resolver o cosseno de x igual a 1/5? Lembrando, eu não decorei outros valores que não estejam na tabela trigonométrica. Desta forma, vou para o gráfico, para o nosso ciclo trigonométrico, vou para o eixo horizontal, eixo dos cossenos, e marco 1/5. 1/5 é positivo, e estendo os valores para podermos chegar aos arcos cujos cossenos valem 1/5. No primeiro quadrante é o arco do cosseno de 1/5, e no quarto quadrante é 2π menos o arco cujo cosseno vale 1/5. Gente, se o meu intervalo está entre 0 e π, só vou responder o arco cujo cosseno vale 1/5. Porém, se o nosso intervalo são os reais, então a resposta fica muito mais ampla. Entenderam a ideia da função inversa? Então, qual a sua resposta entre 0 e π? Isso aí! Arco cosseno de 1/5. Vamos agora para o gráfico da função inversa do cosseno. Como é que fica este gráfico? Vamos lembrar juntos o gráfico de y igual a cosseno de x. Y igual a cosseno de x é um gráfico bem conhecido. Já estudamos esse gráfico. Só que agora vou pegar no intervalo entre 0 e π. Vamos juntos observarmos esse gráfico. Entre 0 e π vai acontecer o seguinte. Eu vou ter os valores entre 1 e menos 1. A imagem do cosseno está limitada entre 1 e menos 1. E o domínio do cosseno está limitado entre 0 e π. Perceba que a função é injetora e é sobrejetora. Se ela é injetora e sobrejetora, ela é inversa também. Automaticamente, vou estudar o gráfico da função y igual arco cosseno de x. Então, como é que fica o gráfico da função y igual arco cosseno de x? Gente, é bem fácil, é bem simples. Já vimos juntos o y igual arco cosseno de x. Lá, trocamos o que era x por y e o que era y por x. Baba, não é? Vem comigo para o gráfico para podermos compreender y igual arco cosseno de x. Onde era? X virou y. Então, se lá o y estava marcando 1 e o x estava marcando 0, aqui o que vai acontecer? Troca-troca. X vira 1 e y vira 0. Confere comigo? X vale 1 e y vale 0. No gráfico do y igual a cosseno de x, nós tínhamos para x igual a 0, cosseno de 0 vai dar 1. Então, y vai dar 1. Invertemos.
E agora, para cosseno de π, ou seja, quando x for π, y vai ser menos 1. Nesse caso, vou fazer a troca. Então, para x igual a menos 1, automaticamente o y vai valer π neste intervalo que nós estamos estudando, quando y igual a arco cosseno de x. Assim, turminha, vamos conferir então pela última vez como é que fica o gráfico da função y igual a arco cosseno de x entre 0 e π. Vai ficar invertida em relação ao que nós tínhamos da função do gráfico do x igual a cosseno de y. Está bem entendido aqui, turminha, a respeito da função inversa cosseno de x? Ótimo. Depois você vai fazer alguns exercícios no livro e vai compreender melhor isso que nós estamos vendo juntos. Agora vamos partir para a inversa da função tangente. Como vou calcular a inversa da função tangente? Da mesma forma que fizemos com seno e cosseno, vamos pegar um exemplo da função tangente. Então, eu vou pegar um arco no ciclo trigonométrico e achar o valor dessa tangente. Então, vou pegar esse arco como sendo y, cuja tangente vai ser x. Assim, eu vou conseguir escrever y igual arco tangente de x. Lembrando que o arco vai ser o valor do y e a tangente de x é o valor correspondente a esta função. Y igual arco tangente de x. Na leitura fica bem claro que o arco y é o valor da tangente de x. Vamos pegar um exemplo bem simples. Tangente de x igual a menos 1. Eu sei que, nesse caso, x vai valer quanto? Para menos 1, 135 graus. Ou 360 menos 45, que dá 315 graus. Vamos inverter tangente de x igual a menos 1. Arco tangente de menos 1 igual a x. Então, vamos ver x igual arco tangente de menos 1. Vamos juntos no gráfico para observarmos melhor como é que fica o cálculo desse valor. Para tangente de x igual a menos 1, eu vou ter vários valores de x. Só que lembrando novamente, para uma função ser inversível, para ela ter uma inversa, preciso pré-determinar o intervalo. E o intervalo que eu vou determinar para tangente é o mesmo que eu determinei para seno. Nós determinamos para o seno entre menos π sobre 2 e π sobre 2. E agora vamos determinar para tangente também o mesmo intervalo, entre menos π sobre 2 e π sobre 2. É claro que se tem infinitos intervalos. Você pode determinar quaisquer outros intervalos. Por exemplo, entre π sobre 2 e 3π sobre 2. E assim por diante. Porém, na prática, determinamos entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Porque são valores mais acessíveis. Então, nesse caso, quando eu falo x igual arco tangente de menos 1, quando eu marco tangente de menos 1 no gráfico e estendo isso até a origem, eu vou chegar no seguinte valor, menos π sobre 4. Eu posso dizer que esse valor corresponde também a 7π sobre 4. Porém, no intervalo que nós pegamos, entre menos π sobre 2 e π sobre 2, só me interessa este número, menos π sobre 4. Vamos verificar como é que fica o gráfico da função inversa de tangente. Se tangente de y igual a x, então o arco de tangente de x é y, ou seja, y vai ser o arco tangente de x. Assim, vamos colocar no gráfico, estudando como é que fica y igual a arco tangente de x. Você vai verificar o seguinte, que este arco ele vai ser correspondente à inversa do y. Ou seja, os valores que nós estamos vendo aqui nesse gráfico são os inversos do tangente de y igual a x. O que nós temos para y igual a arco tangente de x? Quando x vale 0, o seu arco também vale 0. Então, vai passar pela origem. E aí, quando o y ele tende a menos π sobre 2, o x tende a mais infinito. Por quê? Justamente porque nunca vai ter tangente de π sobre 2. Então, x vai tender a mais infinito quando y tende
a π sobre 2, automaticamente, quando y tende a menos π sobre 2, x vai tender a menos infinito. E assim nós vamos ter a equação inversível de tangente para o intervalo entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Vamos ouvir a dica de estudo. O importante, turminha, é que você sempre observe os valores dos arcos nos intervalos para que a função seja inversa. É muito fácil. Do seno e da tangente entre menos π sobre 2 e π sobre 2. E do cosseno entre 0 e π. Ótimos estudos, maravilhosos exercícios e até a próxima. Na aula de hoje, estudamos as funções circulares inversas. Para dois valores de x diferentes, os y naqueles valores devem ser diferentes. Vimos a função injetora. Falamos sobre a função sobrejetora. Se a imagem da função é igual ao contradomínio dela, então essa função é a sobrejetora. E conhecemos a função inversa, seno, cosseno e tangente. A função inversa de seno vai ser arco-seno. A função inversa de cosseno vai ser arco-cosseno. E a função inversa de tangente vai ser arco-tangente. Bons estudos! Olá, meus colegas. O importante nessa aula é treinar com o aluno observar no ciclo trigonométrico e nos eixos seno, cosseno e tangente os arcos correspondentes. E frisem bem os intervalos que eles vão estudar e as questões dos vestibulares que abordam esse tema. Bom trabalho e até a próxima.